Bom dia, senhores deputados, deputada. Havendo o quórum regimental, declaro aberto a reunião da Comissão de Direitos Humanos desta quarta-feira, dia 9 de setembro. Cumprimentando aí deputado Gessé, deputada Marlene, deputado Milton Obos, que foi o primeiro a entrar na sala, e também deputado Bruno Souza. Senhores, eu coloco em votação a ata da reunião anterior. Os que concordam que aprovam permaneçam como estão. Dou por aprovada a ata. Nós temos uma justificativa de ausência da deputada Ada Farraco de Luca na reunião desta comissão. Por motivos de consulta médica, não pode estar presidindo esta reunião. E também tem uma correspondência recebida, que é da diretoria executiva do Instituto Memória de Direitos Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina, que está apresentando a criação do referido instituto. Vamos para a ordem do dia. Primeiro relator, deputado Gessé Lopes. Deputado Gessé, o senhor é o primeiro a relatar aqui pela nossa ordem. Ok. Estão me ouvindo aí, presidente? Ouvindo. Certo. Primeiramente, queria dar uma boa tarde a todos, bom dia, aliás. Eu vou estar entregando aqui o PL 464.7, de autoria do deputado Fabiano, que institui a política estadual para uma política para os imigrantes, né? Estou devolvendo sem manifestação. Meu principal receio nesse projeto é que se institua privilégios e a classes, né? Eu entendo sempre que toda a garantia do bom senso com o ser humano já é garantido pela Constituição. O meu medo é que se crie privilégios, né? Não vi desta forma, então estou entregando vistas sem manifestação do PL 464.7. Temos aqui também do deputado Kennedy, que é o projeto de número 0267.4 de 2019, que trata-se de projeto de lei que visa instituir o dia 8 de agosto como sendo o dia da conscientização contra a prática do aborto no estado de Santa Catarina. Estou devolvendo também com um voto favorável, sendo que conversei com o deputado Kennedy, porque ele já tem um outro projeto nesse mesmo teor, que dá como esta data, algo nesse mesmo sentido, o dia 8 de outubro. Então, como nada foi feito relevante com relação a essa data, a ideia é que ele vá revogar esse projeto dele anterior, que institui essa outra data de 8 de outubro, para então ficar validado este novo projeto dele para o dia 8 de agosto. Tá? Então, o projeto aí, com voto vista favorável do 0267.4, 2019. Eu tenho mais dois projetos que eu estou... Posso continuar falando, deputado? Pode continuar, deputado. Estou devolvendo aqui dois projetos. Um de número 0190.0.2019 e o 030.7 de 2019 também, todas elas com uma substitutiva global, todas as duas, mudando o termo mulher para pessoas, tendo em vista que não é só mulher que recebe agressão, que sofre desse mal aí. Então, eu estou devolvendo esses dois projetos com essa emenda, só trocando mulher pelo termo pessoas. E aqui um projeto último, que eu estou devolvendo aqui com uma rejeição, um voto vista pela rejeição do projeto 0152.5 de 2019. Que esse aqui eu vou ler, tem 2 paginazinhas para me dar um parecer sobre esse projeto aqui. Trata-se de um projeto de lei que visa instituir a política estadual de incentivo à reinserção social de apenados e egressos do sistema prisional no estado de Santa Catarina.
Registra-se, por meio do presente parecer, os motivos pelos quais projetos que visem dar proteção àqueles que optaram por escolher o mundo do crime não devem prosperar. Por mais que se compreenda que a intenção deste projeto seja propiciar outras possibilidades àqueles que, após ou enquanto cumprirem sua pena, pretendam seguir uma vida honesta e não reincidir na prática de atos ilícitos. Considera-se uma falta de respeito às vítimas ou às famílias tamanho zelo aos criminosos, enquanto que quem realmente foi lesado não conta, na prática, com qualquer amparo do Estado. Por mais que se compreenda que muitos dos que entram para o mundo do crime nasceram em um ambiente hostil, não recebendo uma educação de qualidade que os motivassem a seguir no caminho limpo, onde o trabalho digno e honesto é a alternativa principal para conquistar seus bens de consumo e alimento. Por mais que se compreenda que é importante que a sociedade e as empresas olhem para aqueles que realmente se arrependeram de seus crimes e passaram a ter consciência sobre suas obrigações como cidadão, com compaixão, dando-lhes uma nova oportunidade. Não é possível aceitar que se utilize da estrutura patrocinada com valor advindo dos impostos arrecadados, que já tem vultosa parcela destinada a manter criminosos sob cárceres, alimentando-os e custeando toda a estrutura de segurança, aprovando leis que zelem pela dignidade deles que, sim, tiveram poder de escolha. Sem deixar de mencionar a agenda oculta por trás deste tipo de preposição, ao constatar que insere o termo igualdade de gênero em 2 dos seus dispositivos. Acredita-se que a parlamentar proponente não tenha ciência da malícia inserida nessa pauta, de modo que o propôs, certamente com a melhor das intenções. Por esse motivo, utiliza-se deste voto vista para que fique registrado o devido esclarecimento. Isso porque igualdade é neologismo para a ideologia, e a ideologia, nesse caso, preenche o gênero. Logo, há controle de mecanismos transnacionais que exercem pressão para aquilo que considera um gênero, isto é, a ideologia propícia, seja instrumentalizada por meio da cultura e pelas leis. Ao abrir tal precedente, presos são tratados de acordo com o gênero em que se enquadram por conta da disforia de gênero ou mero oportunismo, como foi o caso do estuprador, que se declarou transgênero, foi preso com mulheres e abusou delas. Ao considerar que as comissões de mérito devem analisar, sobretudo, o interesse público, acredita-se que a maioria daqueles que elegeram os parlamentares desta Casa Legislativa não ficarão nada satisfeitos ao verem seus representantes mais preocupados com a dignidade de quem teve o livre arbítrio ao escolher entre o mundo do crime do que daqueles que estão trabalhando para prover seu sustento e de sua família, bem como custear os impostos que mantêm a estrutura pública. Ademais, as empresas que quiserem oportunizar vagas aos apenados ou egressos do sistema prisional, assim como voluntários que queiram contribuir para o desenvolvimento profissional e pessoa desses indivíduos, o farão de livre e espontânea vontade, sem a necessidade de mais uma lei que visa incentivar o desenvolvimento de programas. Por fim, cabe primeiramente ao Estado garantir a dignidade e ressocialização dos presos antes de cobrar qualquer ação da iniciativa privada. Como diz a sábia expressão idiomática inglesa, first the first, uma coisa de cada vez. Desta forma, sugere-se aos parlamentares que estejam realmente preocupados com a ressocialização daqueles que cometeram crimes, logo denominam-se criminosos, que divulguem campanhas de conscientização por meio de suas redes sociais, que os empreguem em suas casas ou empresas, esses egressos do sistema prisional. Dando exemplos aos demais, acredita-se que as medidas ora sugeridas serão muito mais eficazes do que aprovar mais um projeto de lei que, infelizmente, apenas serve para dar volume ao compilado de leis inócuas que compõem
o arcabouço jurídico catarinense. Antes do exposto, com base no artigo 76 do 4º 144 da RIA-LESC, vota-se pela rejeição do projeto do número 0152.5 no âmbito da Comissão de Direitos Humanos. É isso para hoje, presidente. Muito bem, obrigado, deputado Gessé Lopes. Vamos pela ordem, então. O projeto de lei 464.7, qual o deputado fez a devolução, é o que regulamenta a Lei de Direitos Humanos dos Imigrantes, a Lei de Direitos dos Imigrantes em Santa Catarina, que foi assinada por 25 deputados e teve o parecer da deputada Marlene Fengler pela aprovação. Eu coloco em discussão o projeto. Se ninguém quer discutir, eu coloco em aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O projeto de lei 267.4, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Ele tem o parecer favorável também da deputada Marlene Fengler e teve uma emenda substitutiva global apresentada no pedido de vista do deputado Gessé Lopes. Como tem precedência o parecer da deputada Marlene, eu consulto a deputada se ela concorda com a emenda apresentada pelo deputado Gessé. Não, eu mantenho. Na verdade, eu queria. O deputado poderia repetir, porque eu não consegui entender direito o teor da emenda dele. O projeto. É o projeto do Kennedy, isso? É o que institui o Dia de Conscientização contra a prática do aborto. A prática do aborto. Está ali na. Não, então é a do Kennedy, né? Isso, essa é do Kennedy. Isso, é o do Kennedy. A do Kennedy é porque eu vou votar positivo, inclusive, com uma emenda, porque, na verdade, já existe um outro projeto que já determina esse dia, e feito por ele mesmo, inclusive eu já conversei com ele. E a ideia é ele revogar e ele está de acordo aqui com essa nossa situação aqui, né? Então, mas nesse sentido, é favorável com emenda, pelo motivo de já existir uma outra data com esse mesmo teor, feito por ele mesmo, inclusive. Então, eu concordo. Concordo com a emenda. Muito bem. Então, eu coloco... De acordo? Ninguém mais quer discutir? Então, passa a ser 8 de agosto e não mais 8 de outubro. Então, nesse caso, eu coloco em aprovação com a emenda substitutiva global do deputado Gessé Lopes. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Vamos agora para o próximo, que é o 190/2019, que altera a Lei Complementar 422 de 2008, institui o Programa de Habitação Popular no Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências com o fim de priorizar o atendimento à mulher vítima de violência doméstica. A autoria do deputado Rodrigo Minotto e a relatoria é da deputada Ada de Luca, com parecer pela aprovação. Presidente, questão de ordem. Bruno Souza, com a palavra. É impressão minha ou nós estamos votando um projeto de lei ordinária alterando um PLC? Ele está alterando uma lei complementar. Justamente, nós estamos votando um projeto de lei que altera uma lei complementar, presidente. Isso não pode ser. Mas e na CCJ não foi rejeitada? Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, porque ela pode ter essa alteração. Mas o nosso regimento, ele fala que as comissões são órgãos encarregados, independente de qual comissão, de análise da formalidade e da constitucionalidade dos projetos, né? Não seria o caso de alguém... Bom, eu não sei nem se é alterar, ou se esse projeto tem como... Não sei se há a possibilidade de alterar para um PLC, né? Enfim. Não dá para devolver para a deputada Ada para verificar isso, presidente? Pode ser retirado.
Acho que é melhor, né, se certificar. Sim. Então, Mas, presidente, só não esquecer que eu estou entregando com uma emenda esse projeto, tá? o deputado Onde eu Bruno tiro- Souza, consta aqui que o deputado Bruno Souza também tem um pedido de vista desse projeto. Isso, eu não me manifestei, presidente, e justamente por conta disso, né? Porque não adianta, na minha opinião, eu fazer uma emenda ou outra coisa se é um projeto de lei ordinário alterando uma lei complementar. O senhor mantém, então, o pedido de vista? E aí traz na próxima Não, é sessão? o que eu estou falando, eu devolvo sem manifestação e acredito que a melhor recomendação é devolver para a deputada, para que ela possa ver o que faz com o projeto. Então, Eu acho que sim também, concordo com você. se concorda, eu retiro de pauta. Então. Poderia, O Bruno vai ficar. Fabiano, eu acho que nesse caso poderia até consultar através da própria mesa diretora da casa, consultar o pessoal da assessoria técnica que pode dar um parecer sobre a legalidade de continuidade desse projeto antes da gente votar. Bom, então, se Deputado Bruno. vocês concordam, eu retiro de pauta e nós passamos para a direção da casa se manifestar. Ótimo. De acordo? Me parece melhor caminho, presidente. Obrigado. Concordo. Retirado. Também tem aqui o PL 30.7 da deputada Paulinha, que institui no âmbito do Estado o programa Tem Saída, destinado ao apoio às mulheres em situação de violência doméstica familiar. Aqui, pelo que me consta, ainda falta devolução de vistas da deputada Marlene. O deputado Gessé devolveu. Só liga-me isso. Eu ainda não vou devolver hoje. Tá, Posso passar para a próxima. tá. Então ele fica Fico devendo essa. com vista. E por último, então, é o projeto 152.5/2019, de autoria da deputada Paulinha, que institui a política estadual de incentivo à reinserção social de apenados e egressos do sistema prisional no âmbito do Estado de Santa Catarina. Teve o parecer pela aprovação pela minha relatoria e agora uma devolução de vista com parecer contrário do deputado Gessé. Tem precedência o voto do relator, que é pela aprovação. Eu coloco ele em discussão e votação. Caso ele seja derrotado, prevalece o parecer do deputado Gessé Lopes. Em discussão, em votação, o parecer que é pela aprovação. Os contrários se manifestem. Eu voto contrário, presidente. Eu também, presidente. Então, 2 contrários, 2 favoráveis. Eu voto favorável. O projeto está aprovado. Obrigado, senhores deputados. Eu passo agora para a deputada Marlene. Bom dia, presidente. Bom dia, demais deputados. Eu vou devolver o voto vista, aliás, a vista do PL 154.7, que é de autoria do deputado Vampiro, que dispõe sobre o dever dos estabelecimentos farmacêuticos e alimentares que fornecem serviço de teleentrega de produtos aos clientes apresentarem os dados do entregador na forma que menciona. Eu, na verdade, estou devolvendo sem manifestação, mas eu queria só fazer algumas ponderações que eu considero importantes e vou, nesse caso, acompanhar o voto vista do deputado Bruno Souza, inclusive, nesse caso, contra o parecer do relator Milton Robles. Inclusive, já conversei com ele agora há pouco sobre isso. Eu pedi vistas, na verdade, na ocasião, para me inteirar um pouco melhor sobre o conteúdo e a finalidade. O deputado Milton apresentou um parecer pela aprovação, né, na forma da emenda substitutiva global, que está anexa aí nas folhas 26 a 29, e depois de analisar, eu acho que é importante, até como faz tempo que a gente não teve reuniões e esse assunto a gente tratou no início do ano, e depois de olhar os autos, eu acho que é interessante trazer o conhecimento de todos os fundamentos apresentados pelo próprio deputado Bruno Souza no seu voto vista, quando a matéria tramitou na Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, das folhas 19 e 22. Vou até ler o voto vista, que eu acho que ele é bem esclarecedor. Em que pese a boa intenção do deputado autor, entendo que a proposta não atende o interesse público, uma vez que os benefícios a serem alcançados
não suplantam os prejuízos dela decorrentes, especialmente aos pequenos operadores de serviço de entrega, que estarão obrigados a transferir, de alguma forma, o nome completo e foto do empregador, mesmo que o pedido seja realizado por meio que não permita a transmissão de imagem como telefone. Nessa seara, entende-se que a essência da proposição suscita conflito normativo constitucional entre dois princípios, o da livre iniciativa e o da defesa do consumidor. Desse modo, para dirimir a controvérsia, há de se aplicar o princípio máximo da justiça, consubstanciado nos artigos 4º e 5º da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, aplicando a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito aplicáveis no caso concreto. Nesse viés, ao disciplinar a ordem econômica, o legislador constituinte estabeleceu o princípio da livre iniciativa através do artigo 170, caput, de modo a assegurar a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica de autorização de órgãos públicos. Sob esse prisma, eu observo que a proposta examinada acarretaria uma afronta a esse princípio, uma vez que a proposta interfere diretamente no modo de agir dos operadores privados de entrega, impondo-se diante da liberdade na atividade comercial ao estabelecer obrigações e prejuízos da livre atividade econômica. Preciso ponderar também que os serviços de entregas não se configuram como atividade oligopolista que abusa da falta de concorrência para explorar o consumidor ou expô-lo a risco por resistência à aprovação de dados sobre entregadores. Pelo contrário, o consumidor possui larga gama de escolha ao contratar o serviço de entrega. O faz pelo telefone, pelo aplicativo, mensagem, internet e demais formas. Todas essas apresentam vantagens e desvantagens, cabendo ao consumidor e não ao legislador escolher a que melhor encaixe no seu perfil de consumo, ainda que apresente risco à sua segurança. Além disso, verifique que o projeto deixa de cumprir também as disposições do Estatuto da Microempresa, a Lei Complementar Federal 123 de 2006, 123 de 2006, que estabelece o tratamento diferenciado e favorecido a ser estabelecido às micros e pequenas empresas através da simplificação de obrigações. Em outras palavras, é dever do legislador estabelecer obrigações alternativas e facilitadas ao pequeno empreendedor, de forma a fomentar a atividade econômica, dever que deixou, nesse caso, de ser cumprido. Quanto ao desenvolvimento comercial, também temos, a proposta acaba por criar um obstáculo ao seu florescimento, ao crescimento, uma vez que demanda do empreendedor o cumprimento da exigência legal, desviando o tempo que poderia dedicar-se ao amadurecimento do seu negócio. A norma que se propõe parece também anacrônica, se analisando o contexto da inovação tecnológica. Assim, caso as preferências temporais dos consumidores elejam tais caminhos, o mercado criará a obrigação de identificar os entregadores nos grandes centros, sem prejudicar os pequenos operadores que atendem onde a violência não se configura como uma preocupação. Diante dessa análise, que eu acho que é bem esclarecedora, foi elaborada pelo deputado na Comissão de Ciência e Tecnologia, que eu corroboro, eu entendo que a matéria se revela inoportuna e não atende também o interesse público. Então, voto, o meu, já coloco, manifesto aqui meu voto, que é pela rejeição, aliás, acompanho o voto vista do deputado Bruno Souza. É isso. Pode, senhor presidente. Sim, só para fazer um esclarecimento aqui para os senhores, esse voto vista do deputado Bruno foi na Comissão de Economia. Né? Tá certo. Isso. Então, tá. ele tem o parecer favorável do deputado Milton e tem agora um voto vista contrário da deputada Marlene. Então, em discussão, com a palavra, deputado Milton Obos. Senhor presidente, o amplo debate faz a gente aprimorar as ideias e melhorar os projetos. Né? Quando do parecer ao projeto do deputado Vampiro, analisamos sobre uma ótica. Né? E esse parecer do deputado Bruno, eu acho que está correto. Nós estaríamos trazendo mais um empecilho, né? Impondo leis que, na verdade, na prática, vão produzir resultado praticamente nenhum. É uma atividade que hoje está consolidada e não tem por que nós, do parlamento, interferirmos. Então, eu abro mão do meu relatório e acompanho o voto vista da deputada Marlene, que é o voto apresentado pelo deputado Bruno Souza na outra comissão. Bom, senhores, alguém mais
para discutir. O deputado Milton, então, retira o seu parecer pela aprovação e prevalece o voto vista da deputada Marlene Fengler, que é pela rejeição da matéria. É isso? Então, eu coloco em votação o parecer pela rejeição ao projeto de lei 154.7/2018. Os favoráveis à rejeição permaneçam como estão. Aprovado. A rejeição. Ele vai para o plenário com parecer pela rejeição. Bom, eu tenho um projeto aqui a relatar, que é o projeto de lei 43.1, que dispõe sobre a vedação de uso de recursos públicos para a contratação de artistas que em suas músicas, coreografias e danças desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres à situação de constrangimento ou que contenham manifestações de homofobia ou discriminação racial. Esse projeto é de autoria do deputado Fernando Crelin e o meu parecer é pela aprovação. Em discussão? Presidente, eu gostei bastante do teor desse projeto. Inclusive, eu quero pedir vistas para ver se eu posso contribuir com mais alguma coisa. Então, eu vou estar pedindo vistas em gabinete, por favor. Vista em gabinete ao deputado Gessé Lopes. Na pauta não há mais nenhum projeto. Consulte seus deputados, não tem nenhum projeto extra-pauta. Sendo assim, eu quero agradecer a presença de todos e convocar a próxima reunião assim que houver matérias em pauta. Senhores deputados e deputadas, um grande abraço a todos, muito obrigado, comportem-se e bom dia. Juiz. Bom dia.